Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês estarão vendo a esse vídeo. Chegando com mais um vídeo por aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e faço transmissões de alguns jogos de equipes cariocas. E na noite deste domingo, eu fiz a transmissão do jogo entre Grêmio e Flamengo, que terminou com a vitória do Grêmio por 3-2. O que aconteceu lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre pela 27ª rodada do Brasileirão. Então vai ser esse o tema do vídeo. Então já convido você a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilha o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço. Vai que essa pessoa acaba gostando, curtindo dos vídeos aqui do canal, né? Então essa divulgação ela é muito importante. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos. Então me ajuda nessa? Então vamos com tudo. Já agradecendo a quem chegou aqui no meu canal nos últimos dias, né? Muita gente que veio por meio dos shorts que eu tenho postado aqui no YouTube, né? Um corte de outros vídeos que eu fiz, também de entrevistas com jogadores na chamada zona mista nos estádios, né? Enfim. Então agradeço a todo mundo que veio, que se inscreveu no canal, a todo mundo que está acompanhando também os vídeos por aqui, tá certo? Então vamos lá, mais de 2 minutos de introdução, enfim. Vamos lá para falar do que interessa, do tema do vídeo. A vitória do Grêmio por 3-2 em cima do Flamengo, e como eu coloquei no título aí, na capa do vídeo, né? O Flamengo jogou, mas o Grêmio ganhou. Pois é, né? O Flamengo, diante de todas as circunstâncias do cenário que teve, fez um bom jogo. Só que futebol, o mais importante é você marcar gols, é colocar a bola nas redes adversárias. E o Grêmio acabou fazendo isso, né? Apesar de que o Flamengo ele teve mais finalizações que o Grêmio. Até estou virando aqui a cabeça para baixo, que é para ver aqui. Foram 10 finalizações do Grêmio contra, 14, 18, 20 finalizações do Flamengo, né? Que eu tenho anotado aqui no meu caderno enquanto eu estava fazendo a transmissão. Então, foram ao todo 20 finalizações do Flamengo contra 10 do Grêmio. Ou seja, o Flamengo teve o dobro de finalizações que o Grêmio, mas o Grêmio acabou marcando mais gols, vencendo, obviamente, 3-2. E eu falei, né, do Flamengo. Eu vou começar falando do Flamengo, que diante das circunstâncias, do cenário que teve, o Flamengo entrou com uma equipe muito modificada, né? 12 jogadores ficaram no Rio de Janeiro, foram poupados, visando o jogo de quinta-feira contra o Peñarol, jogo de volta das quartas de final da Libertadores, que vai acontecer esse jogo, né? Lá em Montevidéu, no Uruguai. Ficaram no Rio o goleiro Rossi, o lateral direito Varela, os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira, o lateral esquerdo o Alexandro, os volantes Eric Pulgar e Léo Ortiz. Eu já estou chamando o Léo Ortiz de volante mesmo, né? Que é a posição que vem jogando, enfim. Os meias De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, além dos atacantes Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Além deles, também ficaram de fora o atacante Luiz Araújo, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Michael se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Pedro, que teve uma lesão grave no joelho esquerdo, só volta ano que vem. O Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, só volta ano que vem. O Vinha teve lesão grave no joelho direito, só volta ano que vem também. E tem essa situação do Gabi, né? Enfim, falam que está lesionado, mas apareceu treinando, enfim. Acabou que não foi relacionado.
antes de tudo que vem acontecendo, né, e tudo mais. Então o Flamengo teve ao todo 18 desfalques para esse jogo contra o Grêmio. Impressionante. E aí o Flamengo, como falei, entrou com uma equipe muito modificada. Então vou falar aqui como é que foi a escalação do Flamengo hoje, né? Com o Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga com Davi Luiz e Cleiton. O Cleiton que ele não foi o primeiro jogo dele como titular na equipe principal do Flamengo, né? Ele já foi titular da equipe principal, só que isso foi em 2022 e 2023, em que ele jogou aquelas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? Em que o Flamengo utiliza jovens jogadores, enfim. Aí o Cleiton foi titular nessas ocasiões. E hoje, pegando em caso as competições principais, né? Foi a primeira vez que o Cleiton foi titular na equipe do Flamengo. E o Ayrton Lucas foi titular hoje na lateral esquerda. Aí o meio de campo com os volantes Alan e Everton Araújo. E o meia foi o Alcaraz. O trio de ataque com Matheus Gonçalves, Lohan e Carlinhos. Então, foi o time titular do Flamengo hoje. E até também falando dos outros jogadores que foram relacionados hoje na equipe rubro-negra, um banco de reservas, assim, de jovens jogadores que vêm constantemente atuando no sub-20. Então, olha só, os goleiros Diogo Alves e Caio Baroni, o lateral direito Daniel Salles, os zagueiros Iago e Carbone, o lateral esquerdo Ainoan. Pois é, né? Tem muita gente que não conhece esses caras, né? São jogadores da base. O volante Ryan Lucas, o meio-campista Luiz Alcélio, o meia Pedro Leão, que é o Pedrinho, né? Além dos atacantes Wallace Ian e Felipe Tereza. Então, foram 11 jovens jogadores, sendo 9... Isso mesmo, 2, 3, 4, 5, 6, 7... É isso, foram 11 jogadores, jovens jogadores, 2 goleiros e 9 de linha, que estavam completando o banco... completando a equipe, né? Estavam no banco de reservas do Flamengo no jogo contra o Grêmio neste domingo. Desses jogadores aqui, só o Ainoan, o Luiz Alcélio e o Pedro Leão não foram relacionados naquela Copa Intercontinental Sub-20, né? Que o Flamengo acabou conquistando o título mundial Sub-20 após ganhar do Olympiacos da Grécia. Jogo que foi no Maracanã, né? 2-1 para a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu de virada e foi campeão. E nesse jogo também, né? Inclusive, Matheus Gonçalves foi titular na equipe Sub-20 do Flamengo, né? Então, olha só essa lista de relacionados para o jogo deste domingo contra o Grêmio. E o Flamengo jogou bem a maior parte. Ele foi melhor no primeiro tempo, estava sendo melhor no segundo tempo, até que veio o que foi o segundo gol do Grêmio, né? Isso na segunda etapa. E aí teve a expulsão do Carlinhos no segundo tempo, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Vou falar também a escalação do Grêmio, né? Que o Grêmio também acabou entrando com uma dupla de zaga diferente, né, em relação ao último jogo, que foi contra o Red Bull Bragantino. O Marquezinho no gol, o João Pedro na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Martins e Walter Kahneman, e o Reinaldo na lateral esquerda. Aí o meio de campo com os volantes Dodi e Vilhaçante, e o Cristaldo foi o meia. O trio de ataque com o Soteldo, Monsalve e o Bright White, ou Braithwaite, não sei. Aí acaba que se convencionou na boca do povo o Bright White, né? Então acabou sendo essa a escalação titular do Grêmio. Enfim, e no primeiro tempo, né, o Flamengo fez um bom jogo. Ele teve no primeiro tempo 14 finalizações contra apenas 4 da equipe do Grêmio. O Flamengo, na primeira etapa, teve espaço para chutar, chutava. Arriscou muitos chutes de longa distância, né? Dessas 14 finalizações, foram 8 de fora da área e 6 de dentro da área. Então, assim, ficava com espaço para chutar, arriscava mesmo. E é isso aí. Enfim, começou com uma grande intensidade, com muita disposição, coisa que em muitos jogos
até com a equipe principal, o Flamengo não mostrou nesse quase um ano de trabalho do técnico Tite à frente da equipe do Flamengo. Mas é aquela questão, né? Muitos querendo mostrar vontade para a comissão técnica do Flamengo, né? Para, claro, o técnico Tite. Né? E aí a gente tem que destacar nesse time do Flamengo, né? Que o Flamengo acabou arriscando muito mais as jogadas pela direita. Então, assim, a gente pode destacar o Matheus Gonçalves. Hoje ele fez um bom jogo. E não foi só pelo golaço que ele marcou, né? Mas é que ele apareceu muito bem na partida. Foi muito acionado pela ponta direita, né? Então, o Matheus Gonçalves, para mim, fez um bom jogo. O Alcaraz, na minha visão, ele fez um bom jogo hoje. Né? O Alcaraz ali fazendo ali uma dupla com o Matheus Gonçalves, né? O Alcaraz jogando centralizado, né? Mas conseguindo ali fazer boas jogadas ali num dueto, digamos assim, com o Matheus Gonçalves. Porém, mesmo com todo esse cenário de Flamengo ter uma quantidade maior de finalizações, acabou que o Grêmio foi quem abriu o placar aos 11 minutos. E aí é o seguinte, né? Foi uma jogada pela direita, e aí teve uma disputa ali entre o João Pedro, o lateral direito do Grêmio, e o Alan, volante do Flamengo. Aí o João Pedro entrou nessa disputa com muito mais disposição, né, do que o Alan. Aí conseguiu ganhar no corpo, aí deu um passe para trás para o Cristaldo, que aí acabou que arriscou um chute de fora da área, com o pé direito. A bola foi no canto direito do goleiro Matheus Cunha, que dessa forma o Grêmio abriu o placar. O Franco Cristaldo, né, bom jogador Franco Cristaldo, né, ele que é o artilheiro do Grêmio no Brasileirão, né? Ele que chegou exatamente agora com esse gol, né? Com 5 gols marcados no Brasileirão, artilheiro do Grêmio na competição, e é o artilheiro do Grêmio também na temporada, agora com 12 gols marcados em 46 jogos nessa temporada, né? E aí aquela questão, né, cara, o Alan hoje entrou numa... Até que assim, cara, não foi que o Alan também ele já teve partidas piores pelo Flamengo, tá? Só que, assim, entra numa sintonia abaixo, sabe? Acabou que perdeu ali a jogada no corpo a corpo com o João Pedro. Enfim, como falei, o Alan já teve partidas piores pelo Flamengo, tá? Mas tem que chegar com tudo ali na disputa de bola, né, Alan? Aí não tem como. E aí, dessa forma, o Grêmio abriu o placar 1-0. Só que aos 27 minutos, o Flamengo empatou o jogo com o Matheus Gonçalves. Um passe que veio do Alcaraz, numa jogada ali próxima do meio de campo. O Alcaraz acionou o Matheus Gonçalves pela ponta direita. Aí o Matheus Gonçalves encarou a marcação do Reinaldo, puxou para o pé esquerdo e acabou estando colocado no canto direito do goleiro Marquezin, e dessa forma o Flamengo empatou o jogo em 1-1. Depois o Flamengo continuou arriscando, né, até como falei antes, arriscando muitos chutes de fora da área, mas acabou que não conseguiu marcar o segundo gol na partida. Quem esteve perto, né, de marcar um segundo gol foi o Grêmio, né, que teve um chute de longe. Agora não vou me recordar quem foi o jogador, cara, que acabei nem anotando aqui. Mas foi uma finalização que a bola acabou batendo na trave. E aí, quase que o Grêmio acabou marcando o segundo gol nessa ocasião, mas o primeiro tempo terminou empatado em 1-1. Aí, partindo para o segundo tempo que o Flamengo também começou muito bem o segundo tempo, mostrando muita disposição, muita vontade, fazendo o jogo, criando oportunidades. Só que aí, com 9 minutos do segundo tempo, o Grêmio acabou marcando o segundo gol. Aí foi uma jogada pela direita, né? O Reinaldo, ele tentou ali fazer um cruzamento, né? Aí foi uma bola cruzada, o goleiro Matheus Cunha acabou meio que no susto, né? Defendendo com a perna, e nisso
a bola sobrou para o Bright White, que mandou a bola para o fundo da rede. Detalhe, tá? Sobre o Bright White no jogo. O Bright White que foi pouquíssimo acionado no primeiro tempo. Pouquíssimo acionado. Até na nossa transmissão lá na MS Web Rádio, eu até falei, assim, o Roberto, que é o Roberto Giulianelli, o nosso narrador. Roberto, você falou pouquíssimo o nome do Bright White no jogo, né? Que ele até no lance no início do segundo tempo, eu falei isso depois que o Bright White ele tentou dar um chute e acabou furando a bola, né? Aí eu até comentei, pô, você falou pouquíssimo o nome do Bright White no jogo. Aí logo depois o Grêmio foi lá e marcou o segundo gol com justamente ele, o Bright White, né? É aquilo, atacante não precisa pegar tanto na bola, é você estar no lugar certo, na hora certa, para você aproveitar e marcar o gol. E foi isso que aconteceu com o atacante dinamarquês, o Martin Bright White. Dessa forma, colocando o Grêmio na frente do placar, isso com 9 minutos, de novo, né? Isso com 9 minutos do segundo tempo, então 2-1 aí para a equipe do Grêmio. E depois, gente, aí aconteceu o lance da expulsão do Carlinhos, né? Enfim, na minha visão, essa expulsão que aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Na minha visão, tá? Eu acho que não era para ter sido expulso. E nesta rodada mesmo aconteceram lances mais passíveis para expulsão até do que esse lance do Carlinhos. Foi uma situação que aconteceu no meio de campo, né? Que o Carlinhos e o Kahneman, zagueiro do Grêmio, ficaram se empurrando ali no meio de campo. O árbitro do jogo, Matheus Delgado Candansan, de São Paulo, estava de costas para esse momento entre o Kahneman e o Carlinhos. E aí o Carlinhos ele acabou meio que levantando o braço e acertando o Kahneman. Então, é bem possível que o assistente 2, que é o Evandro de Melo Lima, de São Paulo, ou então pode ter até o quarto árbitro, ter chamado a atenção do árbitro principal. Aconteceu essa situação com o Carlinhos e tal, deve ter acontecido essa comunicação. Então o Carlinhos foi expulso de forma direta. Carlinhos argumentou que não era para isso, tudo mais, acabou que foi expulso. Sim, e essa expulsão, de uma certa forma, acabou prejudicando também o jogo do Flamengo, que começou melhor o segundo tempo, acabou levando o segundo gol do Grêmio e depois teve a expulsão, então o Flamengo acabou ficando com um jogador a menos. E aí a gente tem que falar do Carlinhos, né? Assim, né? Mais uma partida ruim do Carlinhos, cara. E aquela situação, né, que é uma coisa é você jogar no Nova Iguaçu, outra coisa é você jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo exige uma responsabilidade assim gigantesca. E não é todo jogador que sai de uma equipe de menor investimento que vai para o Flamengo e que vai dar certo. E não é nem só no Flamengo, tá? A gente está falando de outras equipes grandes, ir para um Grêmio, por exemplo, ou ir para um Botafogo, Fluminense, Vasco, enfim, qualquer clube gigante que seja. Você sai de um clube de menor investimento para jogar num clube gigante, de camisa muito pesada, não é fácil para a maioria dos jogadores. E está acontecendo a mesma situação com o Carlinhos, que não tem culpa, tá? Eu digo que o Carlinhos não tem culpa dele estar no Flamengo. É a direção de futebol do Flamengo que, assim, gastou uma grana para poder contratar o jogador. Enfim, o Carlinhos fez 2 gols na temporada pelo Flamengo, é verdade. Só que não rendeu. Não rendeu. E aí... E o Gabigol? Gente, esqueçam o Gabigol para ser o substituto do Pedro. O Gabigol, ele não vai conseguir render mais do que ele rendeu no Flamengo. A história não vai se apagar. Ele marcou os 2 gols mais importantes da história recente do Flamengo. Isso é inegável, isso está na história, não tem jeito. Mas o Gabi, ele não vai conseguir mais render o que ele rendeu no Flamengo, gente. Não adianta. Não adianta. A comissão técnica não quer, a direção do Flamengo aparentemente não quer, o próprio Gabi aparentemente também, sabe? Então não adianta, a gente esquece o Gabi nesse momento para ser o substituto do Pedro.
Esquece o Carlinhos para ser substituto do Pedro. E o Bruno Henrique não vai nem chegar próximo do Pedro. O Flamengo hoje não tem um atacante para ser um substituto do Pedro. Então, assim, pro ano que vem, aqui vai ter uma nova gestão, uma nova presidência, enfim, e talvez uma nova direção de futebol, né? A gente tem que aguardar o futuro para ver o que vai acontecer no Flamengo. O clube vai ter que contratar um novo atacante. Porque o Pedro só vai voltar, sei lá, pro meio do ano que vem. Porque não vai ser o Bruno Henrique, não vai ser o Carlinhos, o Gabi, então esquece. Esquece o Gabi, gente. Ele não vai mais render o que rendeu. Acabou. E aí, sei lá, vocês vão querer apostar em um jovem da base. Aí o jovem da base não vai conseguir render nos primeiros jogos, aí vão falar que ele não presta, que não serve. Enfim, a gente sabe como é que é a pressão. Então, não tem jeito, cara. Ano que vem vai ter que partir para tentar contratar um novo atacante. É o Carlinhos que acabou sendo expulso. Que eu achei a expulsão injusta, tá? Eu não expulsaria. Mas Carlinhos acabou deixando o Flamengo com um jogador a menos. E depois dessa expulsão, o Flamengo não conseguiu mais desenvolver um bom futebol. Então, acabou que no caso do Flamengo depois, né, o Tite só fez 2 modificações, né? Saiu o Lohan para a entrada do Wallace Ian. Aliás, o Lohan que hoje, para mim, ele fez uma partida abaixo, né, de outros jogadores, como o Matheus Gonçalves, como o Alcaraz. Eu não achei que o Lohan não jogou bem hoje, também essa que é a verdade. Então o Lohan saiu para a entrada do Wallace Ian. E aí teve a modificação, a saída do Alcaraz, aí já logo depois até do terceiro gol do Grêmio, né? Saiu o Alcaraz para entrar o Felipe Tereza. No Grêmio, né, a gente pode destacar, eu destaco no caso as atuações do Cristaldo, fez uma baita partida hoje o Cristaldo, né? O Monsalve, eu achei o colombiano Monsalve, né, que foi uma das contratações recentes do Grêmio, fez uma boa partida também, na minha opinião. Os pontas ali, o Monsalve teve uma atuação melhor que a do Soteldo, né? O Soteldo não foi assim tão participativo, na minha visão, na partida. Então acabou que o Cristaldo saiu para a entrada do Edenilson, saiu o Soteldo para a entrada do PP, teve também a saída do Monsalve para a entrada do atacante chileno Aravena e saiu o Bright White para entrar o Diego Costa. E 2 desses caras que entraram acabaram participando da jogada do terceiro gol do Grêmio. Aliás, né, foi uma jogada ali que teve a participação do Monsalve, né? Enfim, o Monsalve que acabou que recebeu a bola pela direita, né? Tinham 2 jogadores do Flamengo marcando o Monsalve, aí deu um passe para trás, acabou encontrando o Edenilson, né, nas costas da marcação do Wallace Ian, que voltou, né, para ajudar a defesa do Flamengo, enfim. Aí o Edenilson fez o cruzamento e o Diego Costa, livre de marcação, muito livre, acabou de cabeça, mandando no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha. Então, 3-1 para a equipe do Grêmio. E já na reta final do jogo, o Everton Araújo, que para mim ele fez uma boa partida hoje mais uma vez. O Everton Araújo mais uma vez fez um bom jogo. Acabou partindo com a bola do meio de campo, foi fazendo fila na defesa do Grêmio, ficou cara a cara com o Marquezinho, chutou, o goleiro do Grêmio defendeu, a bola subiu e na disputa de bola pelo alto, o Felipe Tereza acabou cabeceando, mandando a bola para o fundo da rede. Felipe Tereza, jogador do Sub-20 do Flamengo, aliás, foi o primeiro jogo do Felipe Tereza na equipe principal do Flamengo. E acho que foi no primeiro toque de bola dele, tá? No jogo, que ele acabou marcando esse gol. Por que não dá oportunidades para atacantes da base do Flamengo, né? Tem que dar oportunidade. A questão é que a galera não vai ter muita paciência, né? Infelizmente. E aí, mas o Felipe Tereza, que é um atacante promissor, e, cara, aproveitou bem a oportunidade dele, né? No primeiro toque de bola dele na equipe principal, fez o gol, né? Por que não ser relacionado, né? Enfim, mas aí tem que fazer uma pergunta para o Tite, até porque a impressão que passa é que o Tite não gosta de utilizar
jovens jogadores, né? Basta ver quanto tempo que... Tirando esse jogo de hoje, tá? E do início da temporada, quanto tempo que o Matheus Gonçalves jogou, quanto tempo que o Lohan jogou. E assim, gente, não adianta ficar também gritando, tem que colocar alguns desses jogadores que atuaram hoje, colocar o Matheus Gonçalves, colocar o Lohan, o Felipe Tereza, relaciona o Felipe Tereza. Gente, esquece, o Tite não vai utilizar muito os jovens jogadores, não vai, gente, esquece. O Tite, a impressão que passa é que ele não gosta de trabalhar com jovens jogadores. Parece que não tem a paciência de usar os jovens jogadores. Esquece isso, tá? Então, primeiro gol do Felipe Tereza na equipe principal, mas não adianta que ele não vai ter muita minutagem, esquece. Enfim, 3-2 para a equipe do Grêmio. Já falei no início do vídeo as estatísticas e tudo mais. E o Grêmio que acabou vencendo porque foi mais efetivo do que a equipe do Flamengo. Enfim, até de finalizações a gol. Foram 6 finalizações a gol feitas pelo Flamengo, 4 do Grêmio. E 3 que foram para o fundo da rede, além de uma que foi na trave, né? Enfim, os sites de estatísticas, eles contabilizam chute na trave como chute para fora, né? Enfim, mas eu contabilizo como chute a gol. Enfim, então foram 3 bolas que foram para o fundo da rede, 3 chutes a gol que o Grêmio fez foram para o gol e uma que foi na trave, né? Então, olha aí a efetividade que o Grêmio teve na noite de hoje, né? O Grêmio que até não é pelo resultado, tá? Eu achava que antes desse jogo, né, que o Grêmio ele seria sim o favorito para ganhar do Flamengo, porque o Flamengo hoje jogou com uma equipe muito modificada, uma equipe que não tem um entrosamento, enfim, mas que, como já falei, o Flamengo fez um bom jogo, alguns jogadores que fizeram uma boa partida até, como o caso do volante Everton Araújo, também o caso do Matheus Gonçalves e o Meia Alcaraz, são os jogadores que eu destaco aqui na equipe do Flamengo, né? E aí em relação ao Alan, né, cara, enfim, o Alan que acabou indo de uma maneira frouxa ali na disputa de bola com o João Pedro, né, no primeiro gol do Grêmio. O Alan não funcionou no Flamengo, né? Essa aqui é a verdade. O Alan não rendeu na equipe rubro-negra. Essa que é a verdade. Né? E hoje eu vejo o Everton Araújo à frente do Alan. Só que aí, vai dar muita minutagem pro Everton Araújo? Acho que não, né? Porque é jovem jogador. Complicado, né? Bem, o vídeo com quase 30 minutos, hein? Já vou partir aqui então pro encerramento, tá? Então, vitória do Grêmio. O Grêmio volta a ganhar depois de 2 jogos sem vitórias. Enquanto que o Flamengo agora tem 3 jogos sem vencer na temporada. No Brasileirão é a terceira rodada que não vence. Teve a derrota para o Corinthians por 2-1, depois o empate com o Vasco em 1-1 no domingo passado, e hoje acabou tendo essa derrota para o Grêmio. E até um outro dado também, né, a respeito do Flamengo em jogos fora de casa, né, aí um recorte mais recente. O Flamengo só teve uma vitória nos últimos 7 jogos fora de casa. Uma vitória e 6 derrotas. Essa única vitória que foi em cima do Bahia no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, lá em Salvador, né? E no Brasileirão, o Flamengo agora tem 4 derrotas seguidas, jogando fora de casa no Brasileirão. Teve a derrota para o São Paulo, teve a derrota para o Botafogo, derrota para o Corinthians e agora a derrota diante do Grêmio. E aí agora a situação é a seguinte, né? O Grêmio que com esse resultado acabou subindo para a 12ª colocação com 31 pontos, 3 pontos à frente do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Tá dando uma embolada ali na parte de baixo da classificação, hein? Tem uma turma ali com... vamos lá, o Juventude em 11º com 32, aí vem Grêmio com 31, o Atlético Paranaense com 31,
Que mais aqui? Bragantino, Red Bull Bragantino com 31, ó. Red Bull Bragantino é seríssimo candidato a rebaixamento, tá? O Red Bull Bragantino que vendeu o único jogador que estava jogando bem na temporada, que era o Elinho, né? O atacante que acabou indo lá pro Toluca do México, né? Criciúma em 15º com 29 pontos. O Vitória 16º com 28. Aí tem o Corinthians em 17º com 28, o Fluminense em 18º com 27. Aí tem o Cuiabá penúltimo com 23, o Atlético Goianiense, que aqui já foi, né, com 18 pontos. Enfim. Já o Flamengo, né, que pra mim também já foi, cara, a briga do título do Campeonato Brasileiro. Ah, tem um jogo a menos, é verdade. Só que aí se venceu o Internacional, que tá bem, inclusive, né? 6 jogos de invencibilidade, mas nesses 6 jogos teve 5 vitórias e um empate, né? Enfim. Flamengo agora é o quarto colocado com 45 pontos, 11 pontos atrás do líder Botafogo com 56. Para mim, cara, assim, Flamengo aqui já foi de abraço, né? Para a briga pelo título brasileiro. Tá muito improvável. Só se acontecer o que aconteceu no ano passado, mas é uma situação muito complicada. E olha, São Paulo perdeu hoje, mas está próximo do Flamengo. É o quinto colocado com 44. O Bahia perdeu também, mas está lá próximo com 42. Cruzeiro hoje empatou com o Cuiabá em 0-0, mas tem 42. O Internacional está vencendo os jogos. Está em oitavo agora com 41. Então é aquela situação. O Flamengo, para título, esquece. Só que precisa olhar também a galera que está ali próximo. Está ali próximo. Senão pode complicar aí numa briga por uma vaga na Libertadores, né? Enfim, porque imaginando o cenário que pode acontecer, o pior cenário possível do Flamengo ser eliminado na quinta-feira para o Peñarol e perder na semifinal para o Corinthians. Ou então não ganhar, né? No caso, a Copa do Brasil pode chegar na final e ser vice. Enfim, então o Flamengo precisa abrir o olho, que começa a acender um sinalzinho amarelo de alerta ali também em relação ao Campeonato Brasileiro, uma vaga ali direta, né, para a fase de grupos da Libertadores, tá? Então, Flamengo que volta a campo nessa quinta-feira, 7 horas da noite no horário de Brasília, vai enfrentar o Peñarol lá no Uruguai, segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo por 1-0, então para se classificar no tempo normal precisará vencer por no mínimo 2 gols de diferença. Se o Flamengo vencer no tempo normal por 1 gol, aí o jogo vai para os pênaltis. Então o Flamengo que precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença. Mas é aquilo, né? Com o Tite, vai ter que depender de uma boa noite, assim, de jogadores, né, realizarem jogadas de maneira individual para conseguir vencer. Porque no coletivo vai ser complicado. Ou então depender de uma bola parada, né? Um cruzamento para a área, enfim, uma cobrança de falta, bola levantada na área, vai ter que ser isso aí. Porque se depender de um jogo bom, coletivo do Tite, vai ser muito difícil, né? Com o que vem acontecendo aí nessa temporada. Enfim, o Grêmio, tá? O Grêmio que vai jogar contra o Criciúma, aí é um duelo direto, hein? Na quarta-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, na Arena do Grêmio, jogo atrasado pela quinta rodada, e depois vai ter um jogo bem difícil, que será contra o Botafogo, no sábado, 9 horas da noite, né? O pessoal gosta de colocar o Botafogo para jogar no sábado, 9 horas da noite, né? Impressionante. Jogo que será no Mané Garrincha, em Brasília. É o mando de campo do Botafogo, mas o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, por conta das fortes chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, no final de abril, início de maio. Então, no primeiro turno, com o mando do Grêmio, o jogo aconteceu no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Foi um campo, entre aspas, neutro, né? Mas acabou que teve muito mais torcida do Botafogo, né? E aí, para o segundo turno, aí teve acordo, então, para jogar em um estádio que não fosse, né, o Newton Santos. Enfim, e aí o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. Então, são os próximos compromissos aí das duas equipes. Beleza? Então, vídeo longo, hein? Acho que é um dos vídeos mais longos, se não mais longo, que eu fiz aqui no meu canal. Então, você que ficou comigo até aqui no fim, muito obrigado pela sua audiência, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações
Compartilhe o vídeo também com todo mundo, tá? E em breve vou voltar com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.